Fala, Raiz. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Beleza. Esperar só Joia. mais uns minutinhos aí enquanto o pessoal vai entrando, para a gente poder começar essa nossa Bom, live de hoje aí, com a sua presença ilustre aí, Jorge Arraes, vá. grande amigo, e contar um pouco aí da sua experiência, né, do que você vivenciou nesses últimos 30 anos, né, pode assim dizer, de 40. 40 anos de funcionalismo público, e, enfim, e falar um pouco aí do case, né, Porto Maravilha, que nesse momento aí de tanta restrição fiscal, enfim, a gente sabe qual que é a dificuldade do gestor público quando começa um projeto desse, né, sem ter dinheiro no caixa, né, e ter aí que ter uma inovação. O pessoal está entrando aí, gente, a gente vai começar aí daqui uns 3 minutinhos, tá? Pontualmente 19h19, e, enfim, vamos bater um papo aqui com o Jorge Arraes, essa pessoa aí que ter essa experiência, essa bagagem aí que vocês vão ver, vão poder ouvir um pouco quem já não conhece e a gente poder bater um papo aqui, um papo bem franco, bem aberto. Acho que esse é o nosso a nossa intenção aqui, né, da Howard Academy, das nossas lives, e a gente poder aí tentar trazer conhecimento e vivência para projetos públicos, né, que a gente sabe que é tão carente, né, Raiz? Acho que Cada vez tem mais. cada vez mais, né, uma carência que a gente realmente encontra aí pelo Brasil afora. Mais 2 minutinhos aí, a gente inicia, né? A ideia é que a gente bater um papo aí de 30, 40 minutos, vamos ver como é que vai ser a demanda, tentar ver se tiver alguma pergunta a gente conseguir responder, né? E tentar trazer aí para o nosso público aí, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, essa importância de ter. E aí, a Raiz, você é peça fundamental nessa fala, né, de ter gestores e ter motivações que estimulem as pessoas a poder entregar o seu máximo para o cidadão, que no final do dia quem vai ser beneficiado com isso tudo somos todos nós, né, o cidadão público aí que enfim, está sendo comandado ou sendo liderado em um dado momento por um gestor público, né? Então, acho que aqui a ideia é a gente poder ter esse bate-papo e poder aí extrair o máximo da sua experiência. Eu sei que 30 minutos, 30 a 40 minutos é quase nada, né, para poder ouvir a sua experiência, mas enfim, tentar dar umas pinceladas e, claro, já fica o convite aí para, dado a sua agenda, a gente tentar fazer uma próxima rodada, enfim, a gente vai estar aí durante esse mês inteiro fazendo rodadas de live aí, né? O nosso time está todo aí à disposição. O Vladimir ontem, grande amigo, falou ontem, vasta experiência na área política, né? Com mandato, foi vereador, foi prefeito, né? Temos a Gabriela, né? Aí uma pessoa que conhece muito sobre sustentabilidade, ODS, Leonardo Castro, né? A pessoa que um ícone, referência aí em direito urbanístico, né? A Renata Lemos, gestão de pessoas, enfim. Temos um time aí preparado e que fizemos um formato aqui para poder trazer para vocês aí o que a gente entende que pode ser relevante para ajudar aí nesse início de mandato. Bem, estou já falando demais, 19h19, pontualmente, Jorge Arraes, vamos começar aqui a live. Vou só dar alguns recados aqui, fazer uma introdução breve, tá? Enfim, primeiro me apresentar, eu sou Sérgio Lopes, né? Atualmente aí sou sócio da Hauer Capital, né? O nosso braço que traz financiamento para projetos de infraestrutura, né? O famoso funding, né? E a gente sabe a lacuna que ainda existe entre o mercado de capitais e o mercado de infraestrutura. Então, a gente atua hoje nesse segmento, né, com o braço Hauer Capital, né, e aqui nós estamos no braço Hauer Academy, que é um braço que busca trazer conhecimento, né, e vivência e experiências. Todos nós já tivemos vivências no setor público, né, então compartilhar um pouco isso, né? E a gente já vem preparando uma série de materiais aí antes da própria eleição, a Raiz, né? A gente já vinha trabalhando com lives aí para candidatos, né?
e agora é botar a mão na massa, né? Já temos eleito, a vida já começa já com o mandato em exercício. A ideia aqui dessas nossas lives é a gente trazer esse conhecimento ao longo desse mês, né? Vão ser uma série, eu vou estar aqui todas as terças-feiras, 19h19, nesse mesmo horário, né? E a gente aí fazer algumas dobradinhas, como a gente está fazendo aqui, aí com convidados ilustres, aí o Arraiz sendo o primeiro convidado e já agradecendo aí a disponibilidade dele, né? O nosso foco aqui, como eu falei um pouco aí antes, é a gente poder trocar experiências e juntos aqui, enfim, trazer mais conhecimento, e quanto mais conhecimento que a gente trouxer, a gente sabe que isso vai se multiplicar. Já falei demais, vou falar aqui agora um pouco do Jorge Arraiz, eu vou deixar ele se apresentar. O Arraiz, enfim, é uma figura que a gente se conhece aí há mais de 10 anos, né? Tive o prazer aí de conhecê-lo como diretor da FUNCEF, né? De lá para cá vieram vários cargos públicos, muita coisa aconteceu, mas foi aí um dos mentores, dos meus mentores aí, que, enfim, me ajudou, inclusive, me formar profissionalmente, e agradeço aí ele poder participar aqui comigo, enfim, ter aceitado o convite, né, prontamente. E eu acho que aqui o Arraiz ele tem várias formas de nos ajudar, mas eu vou tentar aqui, Arraiz, direcionar um pouco, mas fique à vontade. Tá? Eu acho que assim, primeiro, Arraiz, se apresente e já dou o gancho aqui para você contar esses 40 anos de experiência pública, né? Eu acho que aqui a gente tem um foco também bastante interessante, que é o servidor público, esse servidor que está lá trabalhando, né? Ou com a carreira andando um pouco de lado, né? Ou um pouco aí descrente às vezes com o que está vindo, o que vai acontecer, como é que eu cresço na minha carreira, como é que as coisas acontecem. E você passou por isso tudo, né? Desde técnico a cargo de secretário, diretor, essa relação entre política e técnica, que a gente sabe que existe, e é assim mesmo, e é assim que tem que ser. Mas, como a gente vai falar um pouco depois aí sobre o tema, que é levantar recursos em momento de gestão fiscal e o Porto Maravilha, existem formas de fazer. Então, paro por aqui. Por favor, a palavra é com você, fique à vontade e vamos bater nosso papo. Bom, boa noite, Sérgio. Agradecer aí o convite da Howard, do pessoal da Howard, para poder participar aqui. Falar um pouco sobre a nossa experiência, a nossa trajetória aí na área pública, o tema específico aí da live. Espero poder contribuir aí com algumas informações e com um pouco do que a gente vivenciou aí ao longo, como você disse, desses 40 anos. Eu acho que em termos de trajetória, e aí falando um pouco mais até para o público, ou que já é funcionário público, ou que pretende ser funcionário público, servidor público, a minha trajetória eu comecei lá em 1978, utilizando um equipamento que hoje eu acho que só existe em museu, que era uma máquina de datilografia elétrica. Eu entrei numa empresa terceirizada do BNH, já estudante de engenharia. E depois tive a oportunidade de fazer um concurso público no BNH para a área administrativa. Me formei em 81, engenheiro civil, no Rio de Janeiro. E depois eu consegui, ao longo desse processo de permanência no BNH, o BNH acabou em 86, foi incorporado pela Caixa Econômica Federal, me transformar, passado o período probatório, em engenheiro civil do banco. E aí trabalhei em departamento de pesquisa, trabalhei na área de saneamento, na área de engenharia, e acho que é a primeira mensagem. A primeira mensagem eu acho que é a gente ter a disponibilidade e a disposição de se mudar, né? De se mudar mesmo, Perfeito. fisicamente, mudar de cidade. De não só mudar de área de atuação, como de mudar de cidade também. Então eu trabalhei no Rio, trabalhei em Vitória, trabalhei em Angra, trabalhei em Brasília, trabalhei em vários locais por períodos menores, transferidos pelo BNH ou pela Caixa. Topei trabalhar à noite para poder tocar a obra de dia. Enfim, a coisa de ter a disponibilidade eu acho que é muito, muito importante. E isso você vai conquistando experiência, espaços e oportunidades, né? Acaba alguns cavalos selados passando na sua frente e você
pegando essa oportunidade. Acabei aí, ao longo desses 30 e poucos anos, na minha carreira na Caixa Econômica, encerrando como diretor de desenvolvimento urbano, de parcerias, depois, como você mesmo disse, assumi a diretoria imobiliária do fundo de pensão e tive 2 experiências também na área pública em prefeituras, né? Ajudei a coordenar um projeto de saneamento em Angra dos Reis e trabalhei 7 anos na primeira gestão, primeira e segunda gestão do prefeito Eduardo Paes, aí no Rio de Janeiro. Acho que o servidor público, e eu sempre me preocupei muito com isso, sempre fiquei muito chateado. Tem um cidadão que eu não sei ainda se ele está na mídia, aí, o Boris Casoy, que ele gostava de dizer que fala mal dos servidores públicos, falando que aquilo era uma vergonha. Então, esse estigma que acabou se transformando, de fato é um estigma, e esse paradigma tem que ser quebrado, e ele é quebrado com trabalho, com dedicação e com disponibilidade, e com esse viés e com esse espírito de que, de fato, ali a gente está como servidor público. Óbvio, crescendo na carreira como profissional, eu de engenheiro civil passei pela área de engenharia sanitária e ambiental, hoje me considero pouco engenheiro até, mais como gestor de contratos, né? Que é a experiência que a gente vai adquirindo aí ao longo da vida. E continuo na batalha, continuo trabalhando. Sei disso. E mudou mais uma vez, né? Está em Campinas, né? Mais uma mudança aí. Agora estou no setor privado aqui em Campinas, podendo contribuir aí participando da gestão de uma empresa chinesa que se instalou recentemente no Brasil, também muito interessante na área de inovação tecnológica, de geração de energia sustentável, eletromobilidade, uma área diferente, mas também muito, muito interessante. Poxa, legal, Arraes, bacana. Enfim, eu escuto aí pelo menos um pedaço aí, um pedaço talvez aí uns 10 anos eu consegui ver de perto, conviver junto e realmente aqui dizer esse seu espírito público, né? Essa vontade, a gana de entregar que a gente, enfim, vivenciou aí no Porto Maravilha, no próprio fundo de pensão e outras experiências que a gente trabalhou junto. E é importante ouvir isso de você, né, Raiz? Eu acho que é importante as pessoas escutarem de quem viveu, né, de quem efetivamente sofreu, ou no mal ou no bom modo, né, a vida pública, né? Porque isso tá, como você disse, está tão pejorativo, né? Está tão com estigma tão ruim e que não é isso. A gente sabe que, né, a gente tem várias carreiras públicas aí que podem, que ajudam, né? Várias pessoas que estão aí motivadas e entregando. E no final do dia é o que você falou, né? Também aí um pouco. É gente, né? E tem que ter disponibilidade, os cavalos selados vão passar, né? Mas ouvir isso de você é muito importante. Eu acho que as pessoas que estão aqui também concordam comigo, porque não é uma teoria, né? Não é uma. Você não escreveu um livro sobre isso, você viveu isso, né? E isso também eu acho que está um pouco ainda carente no Brasil, né? De fazedores, a gente sabe disso. Então, bem legal ouvir isso. E aí, agora, assim, Arraiz, para a gente já mergulhar um pouco aqui no tema, né? Enfim, eleição passou, como eu disse, né? 100 primeiros dias, a gente já ouviu muito isso, né? O que nós vamos fazer nos 100 primeiros dias, né? Tá alguns já na sua reeleição, outros no mandato novo, né? Outros servidores aguardando ordens, né? Aguardando diretrizes que estão chegando a todo momento, né? E isso tudo acontecendo e a gente, cidadão comum, todos nós no meio, né? E o barco navegando, né? E uma coisa que a gente tem aí quase que igual para todos os mais de 5 mil municípios no Brasil é a restrição fiscal. Isso é um dado, né? Isso é um problema que está aí instalado, né? E isso, claro, dificulta ainda mais a pilotar o avião, né? Dificulta ainda mais pilotar o avião quando você não tem o recurso financeiro ali tão abundante como se tinha antigamente. E aí, nesse cenário, né, nesse tom, claro que a gente acabou tendo outros motivos, né, para o próprio projeto, como Olimpíada, como, né, o cenário que existia naquele momento, mas o Porto Maravilha ele é um case onde a gente consegue enxergar
que criatividade somado a boa gestão traz sim bons projetos e bons investidores e bons negócios. Né? Falo isso, tive a oportunidade de trabalhar, tive a oportunidade de ser colega lá na diretoria da Sedurp, né? Você me convidou lá para o Porto Maravilha, depois foi secretário. Vi que o Alberto Silva também entrou aí, foi presidente lá da Sedurp também. A Cláudia, que estou vendo que está aqui também, a Cláudia Scarlatti com a gente, né? Navegou um pouco junto aí com a gente, ela nos ajudou muito. E, Arraiz, ouvi um pouco de você aí sobre o Porto Maravilha, né? Como é que isso se deu? Como é que, né? Enfim, eu posso falar, nós chegamos, tinha 2 cadeiras e uma lei, né? E 3, 4 gato pingado. E daí para frente as coisas aconteceram. Então, conta um pouco aí para gente, o que você achou que foi os maiores desafios, né? O que trouxe aí de ganho, quais foram os ganhos, quais foram os desafios, e talvez aí fazer um balanço, o que poderia ter sido diferente, né? O que poderia ter acontecido de forma diferente, e, enfim, está com você, foi o condutor do Leme, vamos em frente que você vai contar boas histórias aí pra gente. Vamos lá, correndo o risco aí, estou vendo que tem algumas pessoas participando aí que têm bastante conhecimento do projeto também, isso é muito bom. Mas antes de falar especificamente do projeto, Sérgio, eu queria falar um pouco sobre essa coisa da escassez do orçamento fiscal no Brasil, né? Legal. Mas, sobretudo nos municípios, isso é uma realidade, infelizmente. Seja por um problema macroeconômico, seja por um problema de gestão, ou mesmo porque os acontecimentos da geopolítica brasileira levaram a essa condição. Mas essa é a realidade. Então, os municípios têm que ter criatividade e, vamos dizer assim, coragem para, uma vez tendo a criatividade, implantar projetos arrojados. É óbvio que um projeto como o Porto Maravilha, ele tem um porte, ele tem um tamanho, é um projeto de em torno de 8 bilhões de reais, à época, que tem muito a ver com o tamanho e a complexidade da cidade do Rio de Janeiro, mas certamente outras cidades do Brasil poderiam e podem ainda implantar projetos similares. Eu acho que teve aí aconteceram 3 fatores que foram muito importantes para o sucesso do projeto. O primeiro foi uma conjunção política favorável. Então, havia um alinhamento, isso é muito importante, havia um alinhamento político nos 3 níveis de governo. Isso é bastante relevante para que um prefeito de uma cidade consiga implementar um projeto desse porte, né? A segunda questão, a cidade do Rio de Janeiro, ela carecia já há muitos anos do resgate dessa área tão importante para a cidade. Ali ela nasceu, que é a área portuária, o chamado Centro Expandido do Rio, e muitos projetos já tinham sido feitos, mas nenhum deles tinha tido ainda a oportunidade de ser implementado. Então, eu acho que o terceiro ponto foi não ter pensado pequeno no projeto. Se apostou, e o prefeito foi muito decisivo nessa época, em comprar todas as brigas e todas as disputas que vão desde a disputa das políticas locais, o embate com os órgãos de controle, a discussão com a participação da comunidade, a questão histórica, do patrimônio histórico da região. Então, várias disciplinas num projeto multidisciplinar que o tornaram talvez maior e com expectativa maior do que se imaginava à época. É claro que a gente precisa de um pouco de sorte também na vida, né? Aconteceu num momento que a gente teve também, num momento exato, correto, e que a cidade precisava disso. Acho que utilizar todos os mecanismos financeiros e urbanísticos que a legislação brasileira já possui, e ela nesse escopo ela é bastante arrojada. Eu acho que toda lei pode sempre melhorar, mas a nossa legislação urbanística e do mercado de capitais, nossa regulamentação já permite
o desenvolvimento de projetos arrojados dessa maneira. E aí estou falando do Estatuto da Cidade, estou falando da legislação relativa a fundos imobiliários, da CVM, do plano diretor da cidade, enfim, esse conjunto, esse arcabouço de legislação também nos permitiu a implantação do projeto. O que a gente conseguiu fazer foi uma junção desse arcabouço legal numa única operação. Então, acho que ainda não acompanhei muito mais de perto o tema, mas acho que ainda hoje a maior PPP do Brasil, e num mesmo projeto se conseguiu aplicar a legislação de operação urbana consorciada junto com a legislação de parcerias público-privadas, utilizando mecanismos do mercado de capitais como o Fundo de Investimento Imobiliário, que são três coisas que por si só já têm o seu nível de complexidade, e quando elas são fundidas num único projeto, esse nível de complexidade aumenta muito mais. Além disso, tinha os desafios de engenharia, né? É uma região aterrada, grande parte aterrada, grande parte dentro praticamente da Baía de Guanabara, com sítios arqueológicos importantes que precisavam de alguma maneira ser descobertos ou redescobertos e preservados ou catalogados. É uma disciplina nova que se aprendeu na implantação da infraestrutura, de uma estrutura com o fim específico de cuidar desse projeto. Também acho que foi uma coisa muito importante. Ela continua existindo até hoje. E ela, por ser uma sociedade, por ser um SA e uma sociedade de economia mista, não está no arcabouço da administração direta, ela teve muito mais flexibilidade para ser a gestora do projeto. Acho, inclusive, que esse modelo de companhia ela pode, não só no Rio, mas em outros locais, ter o seu papel expandido para que passe a ser uma companhia de desenvolvimento urbano, não só de uma única região, mas da cidade como um todo, olhando, sobretudo, essa legislação urbanística, que é uma competência exclusiva, competência constitucional exclusiva dos municípios. Então, esses mecanismos urbanísticos todos que podem se transformar em recursos não fiscais são muito importantes para o sucesso do projeto. E aí, no bojo disso, nós conseguimos aí implantar uma infraestrutura de cerca de 60 quilômetros de vias, 3 túneis importantes para a cidade, a demolição da perimetral, que era uma coisa simbólica do projeto. Não era tão simbólica assim, porque era muito grande, mas era o divisor de águas do projeto. Exatamente. A questão do Museu do Amanhã, a transformação daquela área numa área de apelo, de atração cultural e de novas tecnologias de empresas. A outra PPP que fizemos, que implantou o VLT, enfim. Ali está praticamente tudo pronto, e o arcabouço relativo ao mercado imobiliário também. Agora, o que precisa é a retomada da economia, é a retomada da pujança e do crescimento do Rio para que o projeto se consolide mais ainda como ele já foi até 2016. O alicerce está lá, né? A base está montada, né? Agora é aguardar o momento econômico voltar e... Exatamente. Voltou o novo prefeito, que foi o gestor anterior. Final. Sei que ele tem um carinho muito grande pelo projeto e com certeza vai dar continuidade aí ao pouco que ainda falta fazer. E agora, no ano de pandemia, o centro da cidade em si também passou por um processo de degradação, né, de esvaziamento maior. Então, esse desafio se torna de reocupação, sobretudo com moradias, um desafio também bastante interessante aí para a nova gestão. E você coloca um ponto importante aí, Arraes, que a gente não pode esquecer, que é a coragem mesmo do prefeito, do chefe do executivo, colocar o seu mandato à disposição de um projeto como esse, né? Como você mesmo colocou, nós tivemos várias intercorrências, né? Várias brigas, né? Colocando aí no português claro,
né? E isso é o capital político que vai à frente abrindo as porteiras para que a parte técnica vai atrás podendo trabalhar, né? Eu acho que isso é muito salutar, né? Assim, o que não falta é gente dizendo que não vai dar certo, é gente dizendo que não pode fazer, é É gente dizendo isso. que assim não vai ser possível. Isso é o que mais tem, né? Assim, e tem algumas instituições, vamos dizer assim, que levam isso mais na ponta da faca. Portanto, essas instituições precisaram ser convencidas ou se convencerem de que, de fato, o projeto tinha viabilidade e nós tínhamos que fazer aí inúmeras, sei lá, dezenas de reuniões e de apresentações e de explicações, nossa equipe inteira, todo mundo que trabalhou nisso, eu vi que o Rogério entrou aqui também. Enfim, teve muita gente que teve uma dedicação muito grande ao projeto, mas também teve muita gente que a preocupação era uma preocupação menor, uma preocupação de que e um pouco isso, né, de quanto pior, melhor. É isso. Conseguiu o processo de convencimento junto a órgãos do patrimônio histórico, Ministério Público, Tribunal de Contas do município. Enfim, a gente teve um embate técnico e profícuo que nos permitiu, com alguma dose de sorte e alguma dose de competência técnica e, sobretudo, de decisão política, levar o projeto à frente. E Perfeito. virou uma referência internacional, na verdade, né? Não só nacional. Não só nacional. Ô Arraes, tem aqui o Vitor aqui, Vitor, nosso sócio aí do escritório de advocacia, ele coloca um ponto interessante aqui, que eu acho que remete ao início da SEDURP, né? Como é que a gente vê a empresas de economia mista com capital público e privado atuando no redesenvolvimento urbano? Era uma ideia, né, inicial da SEDURP, né, da gente ter sócios privados, né? Exato. Veja bem, uma companhia com esse viés, ela com certeza, ela deveria permitir, a SEDUR permite ainda, na legislação que criou, que ela pudesse ter, sem a perda da governança do poder público, participação de sócios, de acionistas privados, seja aportando recursos, dinheiro, ou seja aportando ativos, né? Porque ali a base financeira do projeto era um lastro imobiliário. A criação, a geração de potencial construtivo e, com certeza, agregar valor a esses ativos imobiliários de privados. E mais, não só de privados, como de outras entes, de outras esferas de governo. Então, admitia que o governo do Estado ou mesmo o governo federal pudesse ser acionista da companhia. Eu vejo com muito bons olhos isso e acho que outras até a companhia já foram criadas com esse escopo. Porque aí você consegue dar não só a flexibilidade necessária, de novo, mantendo a governança pública, mas também podendo puxar para dentro da companhia, da gestão da companhia, experiências do setor privado que está, de alguma maneira, sendo afetado positivamente ou negativamente pelo projeto, seja do setor imobiliário, seja do setor de serviços, de comércio, do setor financeiro, enfim. E, de novo, a legislação brasileira hoje já permite isso, não é uma novidade, já permitia lá em 2010, né? Então, hoje, continua permitindo. Perfeito. Então, eu concordo com o posicionamento do Vitor. Eu acho que é muito salutar que seja assim. Legal. Teve um outro ponto aqui, a Thaís Brito colocou, Arraes, e aí é importante, também você falou um pouco, mas a gente falar um pouquinho mais sobre isso, dos órgãos de controle, né? Tribunal de Contas, né? Enfim, o próprio Ministério Público, todo o projeto tem, a gente sabe disso, faz parte do processo democrático, a gente tem que realmente explicar, mostrar o projeto, enfim, existem vários percalços que às vezes não são superados por uma simples conversa, né? E você, a gente passou muito por isso, você liderou isso muito lá com a gente, e eu me recordo, e ela colocou um ponto interessante, que o que a gente fez foi exatamente isso, de envolvê-los desde o início, né? Ou seja, desde o início a gente já ia lá frequentemente no Tribunal de Contas, mas vou deixar você contar um pouco aí, e como é que, não só no Porto, mas nos outros projetos, né? Isso foi...
Tribunal de Contas do município, Ministério Público Estadual, Federal, órgãos de controle em geral, eles têm esse papel, eles cumprem esse papel. Faz parte da gênese deles. Tem uns que fazem isso com mais afinco, outros com menos afinco. Uns com mais, vamos dizer assim, entendimento de que o projeto pode ser e deve ser discutido, e outros com uma postura um pouco mais dura, um pouco mais arrogante. Acho que no nosso caso, a gente teve uma ideia, teve uma estratégia de abordar esses órgãos previamente. Então, primeiro, nós fizemos, sei lá quantas palestras na cidade, e com todas as entidades que nos chamavam, e palestras com 5 pessoas e com 1.000 pessoas, etc., para que todo mundo tivesse conhecimento do projeto, que era um projeto complexo. E depois a gente passou a frequentar essas instituições, esses órgãos, e fazendo acordos formais. Né? Olha, eu me comprometo com isso, de fazer dessa maneira. Aquilo que era, obviamente, factível e possível de se fazer. Um projeto dessa complexidade, desse porte, eu acho que a gente teve, proporcionalmente à estrutura do projeto, poucos problemas em relação aos órgãos de controle. Acho até que a gente teve um embate maior, e talvez pela novidade, né, atribuo isso à novidade, com o órgão de patrimônio histórico nacional, com o IPHAN, por conta como eu falei, da nova disciplina. Uhum. A gente achou desde antigos portos, cais, cemitérios dos Pretos Novos, a expansão deles, o Valongo, o Cais do Valongo, etc. Então, assim, a cada local que se fazia uma escavação, e a obra, o pressuposto de infraestrutura era esse, alguma coisa nova era descoberta. E havia, infelizmente, à época, um entendimento, e depois isso foi mudando, do IPHAN de que nada poderia ser tocado. E essa premissa não poderia valer. Se nada poderia ser tocado, a gente não fazia o projeto. Então, esse embate, eu considero que foi um embate mais duro, né? Mas os demais foram embates, como você disse, que fazem parte do processo do Estado de Direito do Brasil, em que pesa o ambiente brasileiro hoje, né? Que isso, do ponto de vista político e institucional, acho que piorou. Mas, na época, nós acho que tivemos uma relativa compreensão desses órgãos e um diálogo permanente. Legal. Legal, Arraiz. E aí, você falando essa história do patrimônio histórico, né? E aí, para todo mundo que está aqui nos vendo e ouvindo aí, como que foi importante, né, a gente tratar o patrimônio histórico como na verdade, um upside do projeto, né? Uma coisa importante do projeto, tanto que o Cais do Valongo hoje está lá aberto e é patrimônio histórico da humanidade, né? E dado esse embate que você colocou aí, que foi talvez um dos mais difíceis, né? Pelo entendimento, pela nova disciplina, mas no final do dia ficou um patrimônio histórico da humanidade lá para a população exposto, né? Acho que isso é uma questão... Várias outras, né, Sérgio? Porque o projeto previa o uso de 5% do recurso, que não era pouco dinheiro, para... 180 milhões, né, para patrimônio histórico. Eu estou ficando mais velho, já não me lembro mais dos números. E era 3%. 3%, não era 5%. Isso, Exatamente. isso. Ainda bem que você era o diretor financeiro. E eu sei que assim, a gente fez muita coisa de restauro, de recuperação, de levantamento de informações para deixar documentado todo o arcabouço, né, arqueológico que tínhamos na região. Mudamos alguns traçados de vias para preservar alguns sítios que foram encontrados. Enfim, e ali aquela região é pura cultura, né? Puro Pura patrimônio. cultura. É isso. A história da escravidão, do samba, enfim, ali o entorno do porto, e estava com uma questão também importante, que a gente não abordou ainda, que aquela região, por ser uma região degradada e ter aquele monstrengo da perimetral ali, era utilizada pelo porto de cargas, que é um equipamento importante da cidade, como retroárea dele. E era um absurdo você ter o local de um potencial daquele, sobre todos os aspectos, ser utilizado como retroárea de um porto de carga. Ou seja, o Porto Maravilha está lá implantado, o porto de carga continua lá existindo, a vida continua e deu tudo certo. Então, exatamente. não
não eram atividades excludentes. É Né? isso, é Atividades isso. complementares, desde que elas pudessem ser respeitadas e estabelecidas as diversas divisas ali de atuação. Ali tinha fila de caminhão, parado na Rodrigues Alves. Quer dizer, quando você lembra o que é a Rodrigues Alves hoje, É isso. é diferente. E as pessoas, às vezes, Esquece, né? sempre esquecem, né? É, A Avenida do Binário acabou sendo conhecida assim, infelizmente, de tanta gente chamada de Binário. Ela tem um é nome, isso, ela acabou ficando como Avenida do Binário. Ela nunca existiu na cidade, ela existiu a é partir de isso. 2010. E as pessoas se referem a ela como se fosse uma artéria que sempre existiu na cidade do Rio É de Janeiro. verdade, Então, tem verdade. essa coisa urbanística também de gerar um novo traçado urbanístico para que esse potencial Para a possa ser cidade. utilizado. Então, acho que o esforço que tem que ser feito agora é de uso, a revitalização e a parte de infraestrutura está feita. Está pronta. É a questão de ocupação, sobretudo com moradias. Né? Ali tem uma região muito legal de morar, com infraestrutura, com transporte, com apelo cultural e perto do centro financeiro. Enfim, tudo que os cariocas já sabem que significa ali aquela região para a cidade. Legal, Arraiz. Arraiz, tem um ponto aí que o Rogério Riscado, nosso amigo, trouxe aí, e que é bem interessante da gente falar um pouco, porque assim, a gente vê o Porto Maravilha e eu como financista ali, né, números, enfim, a gente olha, levantamos 8 bilhões, o tamanho das obras, enfim, mas no final do dia isso tudo a gente está fazendo para a comunidade que está ali, né, para o cidadão que está ali, e o Rogério traz uma fala importante aqui, que é como que a gente se relacionou com a comunidade local, né? Acho que o Porto nunca teve uma obra paralisada pela comunidade, pessoas moravam ali, já tinham 100 mil habitantes ali instalados, né? E como é que eles foram tratados e o porquê, né? Eles nunca foram contra o projeto e nunca interromperam nenhuma fase do projeto. Né? Acho que é importante ouvir um Aqueles, pouco de você aí. aqueles vamos dizer assim, arautos da má notícia, que estão sempre presentes, sempre imaginavam e falavam, às vezes, né, alguma bobagem, de que o projeto do Porto Maravilha estaria gerando uma certa, a palavra da moda, que era gentrificação, a valorização da área para que as pessoas fossem expulsas dali. Quando, na verdade, todo o trabalho que foi feito desde o primeiro momento, com as 124 mil pessoas que ali moravam, e o dimensionamento de infraestrutura e as obras de infraestrutura sempre incluíram essas comunidades. E além disso, além de elas serem beneficiadas pelas obras, os projetos também de caráter social, né, com um diálogo permanente, aí tocado, na época, coordenado não só pelo Rogério, mas pelo Alberto, que também acho que está aí na live. Ó, o Alberto, só para fazer uma parênteses, acabou de me chamar a atenção aqui, ó. População era de 28 mil habitantes, 100 mil está correto, era a projeção, né? Então, Ele chamou aqui a atenção, mas existiam 28 mil habitantes ali, Alberto, obrigado aí. e a gente fez uma infraestrutura para 600 mil pessoas. Então, assim, falar de diversas classes sociais, como é o Rio de Janeiro, né? Como é a gênese do Rio de Janeiro. Então, acho que falar em gentrificação ou de expulsão daquela população ali presente era um total desconhecimento ou uma total má vontade com o projeto. Tanto isso é fato que as diversas entidades da região passaram a ser fortes aliadas, não do governo, não da companhia, mas fortes aliadas do projeto do Porto Maravilha, porque elas entenderam a importância que era para elas também isso, né? E a Legal. gente procurava incentivar a coisa dos polos produtivos, de utilização dos comerciantes locais como fornecedores. Enfim, eu acho que essa foi uma preocupação, foram os três pilares que sempre balizaram o projeto, né? A questão de habitação, de comunidade e da infraestrutura. Isso tudo com um lastro financeiro e utilizando os mecanismos urbanísticos que a gente tinha disponíveis e continuam disponíveis na época. Não posso deixar de registrar que nós tivemos um apoio muito forte do governo federal à época. Não sei se todos sabem, mas a maior parte dos terrenos da região
que tinham potencial construtivo eram terrenos da União, e na época do presidente Lula, ele fez uma medida provisória, que depois virou lei, hoje pode ser utilizada por qualquer município, que viabilizou, não foi de graça, o município pagou, o governo federal pagou a União, mas que viabilizou de maneira diferente do que era a prática comum de venda de imóveis da União, a transferência desses imóveis para o município para viabilizar, vamos dizer assim, a matéria-prima do projeto. Do então, projeto. Isso foi muito importante para o equilíbrio econômico-financeiro do projeto. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Estamos. Raiz, eu te perdi aqui um pouco a conexão, mas voltei. Acho que tem uma pergunta aqui do Vitor, outra pergunta. O assunto Porto, gente, é um assunto que, se a gente for aqui, a gente vai até meia-noite, e é um assunto que a gente adora, né, Raiz? E ainda com todos os amigos e colegas que estão aqui, enfim, a gente vai até meia-noite aqui no assunto. Então, assim, eu queria, para a gente poder ter uma dimensão de tempo aí, a ideia de a gente mais uns 10, 15 minutos, falar de mais umas 3 perguntas, tá? E a gente poder aí ver se alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder falar. Mas a do Vitor aqui, o ponto que o Vitor colocou era se foi aventado a desativação do porto de cargas e transformar numa marina, enfim, outra atividade, né? Não foi. Não foi, né? O Porto de Carga do Rio de Janeiro é um equipamento consolidado, muito importante para a cidade. O que a gente fez, na verdade, foi estabelecer uma convivência pacífica. Isso significa dizer que a área portuária estava passando por uma revitalização, não funcionaria mais como retroárea do porto. Algumas empresas saíram dali, as empresas que usavam dessa maneira saíram dali, e houve uma compreensão, vamos dizer assim, do Porto do Rio, de que ele deveria continuar atuando, porém restrito às atividades dele na parte de cargas. Alguns armazéns, até do armazém lá da Praça Mauá até o armazém 7, estavam sem uso, né, por parte do Porto de Carga, e começaram a ter outros tipos de uso, desde a concessão que a Companhia Doca já tinha com a Pier Mauá, onde tinha também o embarque e desembarque dos navios de cruzeiros, até o armazém 6, onde se instalou o pessoal do ensaio aberto, o Armazém da Utopia, que é um equipamento cultural importante, que foi criado nessa época. Eles já estavam lá, mas que teve o seu, vamos dizer assim, a sua consolidação nessa época como mais um equipamento cultural. Então, acho que essa convivência, essa possível convivência entre as partes, e até porque o Porto do Rio, a parte de carga, era um grande gerador de receita e de divisa para a cidade, a gente não aventou essa possibilidade. O que a gente discutiu foi essa convivência pacífica aí. Pacífica agora, na época teve muita discussão. Arraiz, vou te fazer tem 2 perguntinhas aqui. Vamos lá. Que é a seguinte: várias empresas se instalaram e apostaram no Porto Maravilha, né? Desde empresas locais do mercado do imobiliário do Rio de Janeiro, como empresas como a Tishman, por exemplo, né? Uma grande empresa, ou talvez a maior incorporadora do mundo, né? A que você atribui isso? O que você acha? O que a gente... Eu acho que tem um ponto aqui que todo mundo às vezes se pergunta, como é que atrai o privado, né? Por que o privado vai? Né? Quais são as condições que o governo tem que trazer aí do lado público para que o privado olhe para o projeto e diga, não, esse projeto ele não é um projeto de 4 anos, ele é um projeto de cidade, né? E vale a pena eu despender meu dinheiro ou o dinheiro dos meus investidores para esse projeto. Então, assim, o que você acha que foi o gatilho, né? A centelha desse negócio, né? Cara, eu acho que foram 2 coisas, basicamente. 3. Uma, o projeto foi sendo, ao longo do tempo, ganhando ao longo do tempo credibilidade, né? E a credibilidade extrapolou a questão do discurso. Logo depois, nós começamos a fazer obra, as coisas começaram a acontecer. E a classe empresarial começou a vivenciar e verificar que aquilo era para valer. O segundo ponto é que o Rio estava numa condição excepcional do ponto de vista da cidade, né? A prefeitura, o município, do ponto de vista macroeconômico, e a cidade como um todo, do ponto de vista econômico também.
vários eventos importantes, culminando com a Olimpíada. Então, isso também fez com que o olhar do empresariado fosse para ali. E o terceiro é que, do ponto de vista de mercado, né, o empresariado vai onde ele tem menos risco jurídico, condição clara de investimento, ninguém quebrando cancela de pedágio para fazer demagogia, e uma condição de projeto que pudesse alavancar o seu resultado. O mercado imobiliário do Rio, a cidade do Rio de Janeiro já não tinha mais capacidade de expansão imobiliária, a não ser para a Barra da Tijuca, que é um outro público, é um outro mercado. Então se criou ali um potencial construtivo que não existia no centro da cidade, infraestruturado. Então, assim, é óbvio que as empresas que pensam nessa forma que você falou, e que não pensam apenas em estar fazendo uma incorporação atrás da outra, um prédio atrás da outra, mas olhando com outro olhar, se movimentaram para ir para o Porto Maravilha. Como acho, tenho certeza, que várias delas ainda continuarão a se movimentar assim que o Rio se recupere, porque o potencial construtivo está lá e a infraestrutura já foi instalada. Poxa, legal, legal, Arraiz. E é o que você falou, mais já iriam naquele momento se instalar, né? E acabou pelo momento da economia, recuaram, mas com certeza voltarão. E aí você tem sede da L'Oréal hoje no Porto, né? Já tem algumas instalações, lógico, falta um pouco ali. E aí, pelo momento econômico, uma ocupação maior de residencial, né? Adensar ali a área. Mas é o que a gente falou no começo. O pilar está feito, a base está feita, a raiz está toda lá. Mas assim, a indução econômica, do ponto de vista legal, que só o município poderia fazer para a implantação de empreendimentos habitacionais, está feita, a legislação está lá. Então tem exatamente incentivos fiscais explícitos, econômicos, para a implantação de residências daquela região. Então, assim, mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Perfeito, perfeito. Eu também não tenho dúvida, enfim, como a gente falou que é um projeto que a gente ali tem alma e sangue ali, né? Não tem jeito. A gente foi criando mecanismos de indução que a coisa realmente aconteceu, né? E eu acho que esse é o caminho e esse é o papel do poder público, talvez um dos principais, né? Dar credibilidade e dar a indução para que o investimento aconteça ali naquela região. Outra coisa importante, a gente recuperou não, que eu acho que nunca teve, a ligação pelo mar, né, da Praça 15 para a região portuária, para a Praça Mauá, numa negociação dificílima com a Marinha, né? Com as forças armadas, especificamente com a Marinha, que era dona daquela área, se colocava como dona. Hoje aquilo passou a ser um passeio público, fazendo ligação inteira de um grande bulevar ali por aquela região. Isso era uma coisa que a gente, acho que nem nós mesmos imaginávamos. Que podia, né? É verdade. E felizmente conseguimos. E isso, ficou um legado importante, porque com a construção do Museu do Amanhã, você tem marcos urbanísticos e culturais ao longo desse trajeto, de 4 quilômetros, 5 quilômetros, eu nunca me lembro direito, que vai lá desde o final do aterro do Flamengo, né, até o aquário, né? Até o aquário. As negociações para a vinda do aquário, enfim. Aí, como você disse, falar, a gente vai ficar até meia-noite aqui falando disso. Tem muita história, né? Deveria ter feito, você vai me perdoar, eu sei que você é o moderador, mas eu acho que não sei se a gente deveria ter feito, que foi o restauro de onde nasceu o Clube de Regata. Que foi na região também, mas a famosa sede lá do Talma, Filhos de Talma. Filhos de Talma, onde nasceu o melhor time do Brasil, que vai voltar a ser. Tá certo. Da Gama. Melhor voltar o assunto para o Porto Maravilha. Ô Arraiz, cara, muito legal, né? A gente relembrar, reviver, enfim, contar um pouco dessa experiência aí para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e ver o interesse, as perguntas, né? Enfim, faz a gente reviver aí os 6, 7 anos que a gente enfrentou essa batalha e que está aí o resultado, né? E aí já pega o gancho e aí fazer uma última pergunta, ver se alguém quer fazer uma pergunta aí também, mas colocar a minha última
a gente fazer já aí caminhar para os finalmente, que é assim, isso tudo foi feito com gente, né, cara? Eu acho que assim, eu acho que no final do dia, a nosso maior capital era gente, né? Eram pessoas unidas por um projeto, né, para poder entregar o que foi entregue, né, para poder trazer soluções, enfim, mas a gente não tinha, as máquinas entraram depois, né, depois, no momento de fazer a obra, enfim, mas toda o arcabouço, toda a montagem foi feito de gente. E como, né, devem estar se perguntando hoje gestores públicos como montar equipe, né, quais competências eu tenho que ter, né, vale mais um currículo, vale mais um brilho no olho, né? Então, fazer aqui essa provocação aqui no bom sentido de, cara, como que, assim, você, só para relembrar aqui para alguns e falar para quem não sabe, o Arraes foi o 01, né? Foi o primeiro a entrar na Sedurp, né? A matrícula 001 tomou posse lá 6 de janeiro de 2010. Depois disso, saiu com um papelzinho montando, ó, vem você para cá, a caixinha vai para lá. De repente, tinham 50, 60 pessoas e a coisa aconteceu. Então, conta aí um pouco para o pessoal o que é isso, o que você daria de recado para quem está agora, né, acabou de assumir um cargo de gestão pública, sentou na cadeira e falou, cara, agora eu preciso de gente, como é que eu vou trazer esse pessoal, quem que eu preciso trazer, qual que é né, o perfil dessa pessoa, é um puta técnico, é um cara mais ou menos, ou é um cara que é meio técnico, meio gestor, que tem o brilho no olho, que é um cara, enfim. Aí perfil tem demais e você, a Cláudia colocou aqui, eu concordo, a Raiz é um líder nato. E aí você pode falar muito bem sobre isso. Não, veja só, eu acho isso aí com muita tranquilidade, né? Porque é o seguinte, eu acho, usando uma palavra que você usou aí, essa coisa de perfil de pessoa, eu acho uma coisa assim, feia, Falei sabe? para provocar, falei para. Acho desagradável, não acho razoável, não. O que eu acho, o que eu acredito muito, e eu graças a Deus, dei muita sorte aí nessa trajetória que eu falei no início aí de 40 anos, de ter podido escolher pessoas que estavam juntas naquele objetivo, né? E aí não é questão de trabalhar muito, é trabalhar o que for suficiente e necessário e comemorar. A gente comemorou muito também, fez muita festa dos êxitos que a gente teve. Agora, eu sou partidário mais do brilho no olho, sabe? Acho que quando a gente convida, claro, você conhece, o Sérgio é mais do lado financeiro, o Rogério é mais do lado de resolver qualquer problema, o Alberto é mais do lado do relacionamento com a comunidade, enfim, por aí vai, para citar os que entraram aqui. Então, mas assim, o que eu acho que nos uniu ali, e eu acho que o prefeito contribuiu muito com isso, foi assim, a gente viveu um permanente desafio. Nada, a gente acabava o negócio num dia, no outro dia tinha uma coisa muito maior, muito mais complicada para resolver, né? Lembrar que tinha uma pesquisa feita pela própria prefeitura de opinião na cidade sobre a derrubada da perimetral e a maioria da população disse que era contra a derrubada da perimetral. E acho que se fizer uma pesquisa hoje vai ser bem diferente o resultado. Então, assim, escolha de equipe, claro, você tem que conhecer gente, né? Você mesmo já falou. Mas eu sou muito mais pelo brilho no olho. Essa coisa, um pouco de currículo é bom, mas perfil não. Perfil eu acho que você tendo a equipe certa e delegando aquilo que você precisa delegar e estando ali, vai acontecer, vai acontecer. Tanto isso é fato que eu fiquei, sei lá, 2 anos e pouco, nem me lembro mais, na presidência da companhia, passei o bastão para o Alberto, fui fazer outras coisas na prefeitura e a coisa fluiu, né? E cada um de nós depois foi formar suas próprias equipes aí em outros lugares, né? Então, acho que é isso. Não tem muito... eu acho que não tem muita receita de bolo nisso. É acreditar nas pessoas e fazer uma seleção que leve em conta isso, essa vontade. E quem não tiver com essa vontade vai ficando pelo caminho. Não tem muito segredo nisso, não. Muito segredo. Poxa, legal, legal. E você falando aí é exatamente isso, né? A gente chegou um momento ali na Sedurp que a gente não tinha, né? Foi moldando, não tinha quem não tinha brilho no olho, né? Você batia o olho em qualquer um,
era todo mundo na mesma, sintonizado na mesma rádio, na mesma O frequência objetivo, ali, né? o objetivo do final da live é fazer as pessoas mais velhas chorarem? Não. Pô, parar por aí. Muito legal, cara, muito legal, porque o assunto, né, traz pra gente muita memória boa, enfim. Não, e a gente ali parte da equipe e fazer, por exemplo, o Parque Olímpico, que a Claudinha entrou aí e participou dessa equipe, e foi mais ou menos a mesma coisa. É isso, exatamente. Desafio enorme também, muito grande, e foi isso. Pessoas da própria prefeitura, servidores públicos de carreira, estavam ali, estavam interessados em querer mudar aquela realidade. É isso aí, cara. É isso, Arraiz. Não, legal, Arraiz. Eu acho que assim, o que a gente queria aqui cumprir aí com você, eu acho que, cara, eu já sabia disso, foi perfeitamente cumprido. Eu agradeço. Cara, agradecer muito, mas muito mesmo, você sabe disso, enfim. Você é muito mais que um amigão meu aí, você sabe disso, e a gente Estamos juntos. tamo junto. E torcer para que o Eduardo agora, né, no retorno dele, não só o Porto, mas o Rio saia dessa encrenca, né, que o Crivella se meteu, sei lá, se avaliar coisa do passado, não é o passado recente, mas é melhor esquecer rápido. É isso, Para torcer exatamente. que ele tenha a mesma energia, a mesma disposição, a mesma vontade para que essa cidade aí que é maravilhosa, você não está nela hoje, está em São Paulo, nós aqui em Campinas, e os caras que estão aí entrando no Rio, a gente tudo com inveja deles aí. Legal, legal, Raiz. É isso. Acho que assim, o objetivo aqui, gente, se alguém tiver mais uma pergunta, eu dou tempinho aí para mais uma perguntinha, só para a gente encerrar. Mas enquanto isso, eu vou aqui já indo para os finalmente. Assim, como eu estava dizendo, agradecer muito a Raiz, de pronto aceitou aí o desafio. É a primeira que a gente está fazendo. A gente também está aqui aprendendo esse mundo digital, live, né? Isso aproxima muito a gente, a muitas pessoas. Trazer esse conhecimento. Acho que a gente prega muito aqui no grupo, né? A gente tem uma máxima muito, uma luz, né? Na verdade, o nosso farol aí é impactar positivamente a vida das pessoas, né? Isso é uma coisa aí que o Janotti aí, nosso presidente, bate muito, né? A gente não é fazedor de número, disso, daquilo, a gente impacta a vida das pessoas. E quando a gente começa a falar de projetos que estão impactando a vida das pessoas, é sensacional, né? Porque, na verdade, é aquilo. A gente sai da teoria, sai o livro, como é que vai fazer, e olha para o projeto lá feito, É e isso aí aí. pode fazer um debate que nem a gente está fazendo aqui. Né? Então, É te isso aí. agradecer muito. Para não dizer que eu esqueci, acho que a escolha que o prefeito fez do novo presidente da SEDURP, que é uma figura que trabalhou com a gente, foi nosso Sensacional. e assumiu agora essa semana, o Gustavo Guerrante. Tenho certeza que ele conhece bem o projeto, cara muito preparado, tem essa coisa do brilho do olho que a gente falou aí. Legal, Arraiz. Ele vai arrebentar, Cara, bem vai. lembrado, Arraiz. Que lembrança legal. E mandar aqui um abraço para o Guerrante, sucesso para ele. É Com isso aí. certeza vai ter. Vai ralar um bocado, vai ralar É um bocado. isso, vai ralar um bocado. Mas ele está preparado e ele já tem o couro grosso, já aguenta já. Né? Isso aí. Arraiz, cara, obrigado aí. Valeu. Dizer aqui pro pessoal aqui que a gente continua com as lives. Amanhã tem outra, né, live aqui no mesmo horário, 19h19. Terça-feira estarei aqui de volta. Arraiz, se prepara aí, coloca na sua agenda que a gente vai fazer uma outra rodada, talvez em Legal, um outro tema, legal. um outro assunto. E realmente o que a gente queria passar aqui era falar um pouco de como ter criatividade no meio público, né, no meio dessa crise fiscal, né, e como o servidor público pode sim crescer, pode sim enxergar um crescimento profissional dentro de projetos como esse e dentro de trabalhos de gestores que você vai encontrando ao longo do caminho. Então, Arraiz, obrigado aí Valeu, pela querido. fala, pela aula. Um abraço e Um vamos em beijo para frente. você. Beijo, tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.